Plano de saúde manda mais que o médico? Essa é uma das perguntas que eu mais escuto. Quem que manda no seu tratamento? O médico ou o plano de saúde? Então, a gente vai discutir, vai ser o tema central aí do nosso vídeo de hoje. Já deixa aqui nos comentários quem que você acha que decide seu tratamento. Se é o médico que tem que decidir ou se é o plano de saúde. A gente vai ver como que isso acontece na prática, né? Então, se você tá gostando, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações. E vamos começar. Roda a vinheta. Bem-vindo ao canal das fraturas, o canal de ortopedia e traumatologia voltado aí para você que é paciente. O meu nome é Marcelo D'Amato, sou ortopedista, membro titular da Sociedade Brasileira aí de Ortopedia, especialista em trauma e me fala, né, quem que manda no seu tratamento, quem que decide o seu tratamento. Na teoria, quem deve decidir é um médico, porque teoricamente ele tem autonomia para saber qual que é o melhor tratamento para você, lógico, isso baseado em evidência, na literatura, né? Mas na prática, quem paga muitas vezes é quem manda e acaba sendo a operadora de saúde, infelizmente, que limita o nosso trabalho. Lógico, eu não estou falando aqui que são todas que fazem isso e nem que todos os médicos não têm autonomia, tá? Isso vai depender muito de onde você está trabalhando, qual operadora, qual hospital, né? Qual o caso do paciente, porque tem coisas que o tratamento é esse e não tem que se discutir, né? Tem coisas que a gente sabe com a evolução da medicina, existem novos tratamentos para outras coisas. Na parte da ortopedia, por exemplo, novos implantes. Hoje a gente tem, por exemplo, uma haste de alongamento que em alguns casos pode substituir o fixador externo, aquela gaiola, né? Já pensou? Você não precisar usar a gaiola. Olha a qualidade de vida que isso implica para o paciente e também uma redução de custo indireto para a operadora, porque você tem menos complicações, menos infecções, enfim. Entretanto, o implante é muito mais caro do que o fixador. E aí fica aquela briga, né? Mas isso aí o fixador resolve. Então, a operadora não libera, o plano fala que dá para fazer com outro e ele impõe isso para os tratamentos, né? Então, muitas vezes a gente acaba ficando limitado por uma questão de custo e de quem paga. Como quem paga é a operadora, ela fala que não vai pagar. E muitas vezes, principalmente eu que já fui para fora do país, fiz uma parte da minha formação fora, vi coisas diferentes, eu falo que aqui a gente está pelo menos 20 a 30 anos atrasado no nosso país, tanto pela parte de operadora do sistema, como parte de regulação, de regulamentação da Anvisa. É muito moroso. Infelizmente, isso acaba espantando as principais companhias de implantes daqui do país. A gente ainda conta com algumas grandes, mas isso realmente, de fato, espanta todo mundo. Principalmente prejudica o médico que está ali na ponta, quer te dar o melhor tratamento, quer te oferecer o que tem de mais moderno. Ele acaba ficando limitado porque o plano às vezes decide alguns protocolos de tratamento, algumas coisas que acabam engessando tanto o médico como o paciente. Inclusive, eu já saí de vários lugares, tanto do SUS como de plano de saúde, onde eu não tinha autonomia de decidir o que eu achava que era melhor para o meu paciente. Acabei saindo, porque ficar brigando também às vezes não compensa, e por isso eu decidi fazer esses vídeos aqui para você também saber o que acontece, né? Então, o médico ele vai avaliar a sua dor, vai fazer seu exame físico, vai pedir, solicitar exames, vai interpretar seus exames, vai ver sua função e ele avalia, né, ou qual seria o melhor tratamento ali para você, o melhor tipo de implante, por que ele vai usar uma prótese X, Y, Z, ou por que ele vai usar uma haste ao invés de uma placa, ou um parafuso X, né? E o plano, ele simplesmente avalia o código, o custo, a frequência e a estatística. O plano vai avaliar o código, né? Então, aquele código está condizente, qual o custo dessa cirurgia, qual a frequência e qual a estatística. Será que aquele implante resolve, não resolve, né? Qual a estatística de complicação, qual a estatística de resolutividade ali daquele caso. E quando essas duas visões elas entram em conflito, o tratamento às vezes acaba travando e você fica no meio, né? Então o médico indica uma cirurgia que ele considera necessária com um implante específico, né? E o plano responde com uma negativa fria sem nunca ter visto, nunca ter avaliado você, nunca ter te examinado. E aí a minha vontade às vezes é de falar, então beleza, então vai lá com o seu plano, vai no auditor e manda ele te examinar, ele fazer sua cirurgia. Isso gera a falsa impressão de que o médico está exagerando, indicando algo desnecessário, o que na maioria das vezes não é verdade. Isso pode ser verdade em alguns casos, mas na maioria
das vezes não é verdade, tá? E isso acaba tirando a autonomia do médico e tendo um impacto direto no resultado final da cirurgia, porque quem vai te operar vai ser o seu médico. No momento que ele aceita o que o plano fala ou corrobora, ele vai te operar. Quem vai ser responsável se acontecer qualquer coisa com você não vai ser o hospital e não vai ser o plano de saúde, vai ser o seu médico. Então, por isso que o médico ele precisa ter autonomia e usar o que de fato ele acredita, ele sabe também, que muitas vezes é o que ele tem no treinamento. Então, por exemplo, um problema que você consegue resolver com haste e uma com fixador. Às vezes não está errado você usar o fixador ou usar a haste, mas o médico tem um treinamento, uma experiência maior com o fixador, o outro tem com a haste. O plano, ele não manda mais que o médico porque sabe mais, né? Mas ele manda porque é ele que controla o pagamento, tanto do médico como do hospital e como da sua cirurgia, né? Então, assim, existe um conflito de interesse da parte do plano, da parte do hospital e da parte também dos médicos, né? E você precisa saber disso para não culpar a pessoa errada. Muitas vezes sua cirurgia não está saindo, não é por causa do médico, mas sim porque a operadora não quer autorizar ou então ainda porque a operadora faz pacote junto com o hospital. Então, para aquela cirurgia X, ela fecha um pacote de tantos R$1.000. Se sair alguma coisa fora daquele pacote, o hospital não vai querer fazer a cirurgia e nem o plano, porque eles não vão pagar nada a mais que isso, né? E você que paga o plano certinho, tudo certinho, que eu te garanto e tenho certeza que não é barato, acaba sendo prejudicado por uma prática que limita a autonomia do médico. Isso, lógico, a gente tem que ter um limite, tem que ter um bom senso. Acho que tudo a gente consegue conversando com um bom senso e acaba chegando num denominador comum, seja bom para o paciente, para o médico e para a operadora de saúde. Também outra coisa é a questão dos honorários, né? Infelizmente, muitas operadoras deixam os honorários muito aquém dos médicos e acaba sendo uma prática comum, o médico acabando cobrando por fora pela cirurgia, porque o honorário que o plano paga, às vezes não paga nem a gasolina para você e o estacionamento do hospital para a gente operar. Infelizmente, isso tem acontecido e tem sido cada vez mais difícil operar algumas operadoras de saúde, alguns planos, e acaba que a gente acaba não atendendo. Às vezes a gente atende o paciente, faz a cirurgia pelo plano e cobra os honorários à parte, porque infelizmente a gente também tem que se valorizar. Se a gente não se valorizar, não é o plano que vai valorizar a gente como médico. É isso, né? É uma discussão. Deixa aqui um comentário me falando o que você acha disso, né? Se você gostou do vídeo, deixa seu like, já se inscreve aqui no canal, me conta se você sofreu alguma coisa parecida. A gente vai aí pro próximo tema para saber quem decide o seu tratamento, falando sobre o médico ou o auditor, tá bom? Um abraço para você e uma ótima recuperação.